Traga minha saudação novamente, na graça e na paz do Senhor, amém? Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22. E Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 14. Isaías, capítulo 45, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos ler primeiramente o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaías 45, o versículo 22, palavras de Deus. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Amados irmãos, literalmente que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque no texto devocional que nós lemos nessa noite, e eu gostaria de fazer um paralelo com esses três textos que foram lidos nessa noite. Números capítulo 21, versículo 4 ao 9, onde a gente viu a narrativa de Moisés a respeito da desobediência, da murmuração do povo de Israel, e Deus levantando serpentes para matar o povo de Israel, literalmente. Assim como também nós vimos o evangelista João, o apóstolo João, mencionando nas suas narrativas do seu livro, que a serpente a qual Moisés levantou lá no deserto era uma figura do Cristo que seria pregado e morto na cruz. Mas o profeta Isaías, ele escreve no seu versículo 22 do capítulo 45 e faz um convite a toda a terra, onde convida a todos a olharem para Deus, para que eles sejam salvos. E a mensagem, o título da mensagem dessa noite é esse: olhai para Deus e sede salvos. Amém? Meus amados irmãos, como a gente viu no livro de Números, capítulo 21, no versículo 4 ao 9, nós vemos o povo de Israel mais uma vez murmurando contra as ações de Deus e contra o próprio Moisés, homem levantado por Deus, para dirigir o povo de Israel até a terra prometida. E é interessante que quando nós lemos a palavra de Deus, nós não notamos apenas o pecado da murmuração, pareando sobre os corações dos israelitas, mas nós vemos uma geração murmurando por causa dos milagres que Deus estava fazendo na vida dele. Ora, o povo de Israel chega a murmurar a ponto de querer voltar à escravidão do Egito, de querer voltar às migalhas do Egito, porque achavam eles que eram melhor do que o maná do céu que todos os dias Deus mandava para aquele povo. E aí
a Bíblia diz que eles revelam a Moisés que eles estavam cheios, estavam enojados, estavam cansados, já estavam colocando para fora aquele maná que todos os dias Deus colocava do céu para aquele povo. É interessante que nós percebemos aqui o desprezo de Israel pelas coisas de Deus. O desprezo de Israel pelo alimento que descia direto do céu somente para o povo de Israel. E o que mais nos preocupa é que Israel prefere olhar para trás, prefere voltar a ser escravo de Israel, do que continuar a comer o maná que todos os dias Deus mandava. Alegando eles que não tinha água e nem tinha pão. Alegando eles que estavam cansados. E aí a ira de Deus se manifesta sobre Israel, sobre o povo de Deus, sobre a geração que Deus tirou lá do Egito, sobre a geração a qual Deus prometeu uma terra prometida, onde manava leite e mel, e agora Deus envia uma praga de serpentes, que a Bíblia chama serpentes abrasadoras. Serpentes que não só mordiam, como a sua mordida queimava como um fogo. E aí Deus usa essas serpentes para morder o povo de Israel e matar aquela cambada de crente incrédulo. Vamos falar no popular mesmo. E aí é interessante que quando nós passamos a meditar nessa passagem, nós percebemos o quanto é preocupante viver próximo de uma nação ou de uma geração a qual não crê em Deus. Nós estamos falando aqui de uma geração denominada por Deus como a menina dos olhos de Deus. Nós estamos falando de uma geração onde o próprio Deus levanta do meio do nada e faz uma promessa a Abraão, faz uma promessa a Isaac, faz uma promessa a José, aos seus patriarcas, a Jacó, que vai pegar aquela geração, fazer uma grande geração deles e colocar numa terra prometida. Essa mesma geração, Deus tira da escravidão do Egito, Deus faz esse povo passar pelo meio do mar sem sequer molhar os pés. Deus livra essa geração dos carros de Faraó. Deus livra essa geração da escravidão do Egito. Deus tira essa geração lá do Egito, faz atravessar o Mar Vermelho, mata os seus inimigos, mas mesmo assim a geração está murmurando porque não estão comendo carne. Porque não estão podendo fazer festinhas. Porque não estão podendo se colegar com os seus amigos e ir aos bares daquela época que tinha no Egito. Porque agora eles não podem mais se reunir com os seus grupos de trabalhadores e fazer as suas festas de finais de semana. Aquela geração agora está murmurando contra o próprio Deus e contra o homem levantado por Deus para guiar-lhe até a terra prometida. E haja a geração reclamar. Isso não pode. Já estou enjoado de só comer isso aqui. Todo dia a mesma coisa. Todo dia andando no mesmo canto. Todo dia vendo a mesma cara. Todo dia vendo a mesma pessoa. Todo dia andando no mesmo canto. É melhor voltar lá para o Egito. E aí o próprio Deus, não foi o Egito. Não foi os inimigos de Israel. Não foi as nações vizinhas de Israel. Não foram as serpentes já existentes no próprio deserto. Foi o próprio Deus. Faz surgir em meio ao deserto serpentes que
mordam aquelas pessoas e matem elas. E matem, literalmente matem, por causa da desobediência de Israel. Existem muitas teorias a respeito de onde vem o coronavírus. Uns dizem que é de A, outros dizem que é de B, outros dizem que é de C, outros dizem que é de fulano, outros dizem que é de cicrano. Mas a minha Bíblia diz que isto é consequência do pecado da humanidade. A minha Bíblia diz que isto é sinal de que o nosso Jesus Cristo, muito em breve, irá voltar e irá arrebatar a sua igreja. A minha Bíblia diz que isto nada mais é do que consequência da incredulidade do homem aqui na terra. Vivemos em uma geração onde se crê em tudo, menos na palavra de Deus. Vivemos em meio a uma geração onde se crê na história, na ciência, na filosofia, nos historiadores, nos arqueólogos, nos pastores, nos presbíteros, no Papa, mas não se crê no que está escrito na palavra de Deus. Quer fazer um teste? Começa a pregar a palavra de Deus que você vai ver a igreja vazia. Comece a pregar o que está escrito aqui, que você vai ver essas cadeiras aqui sem ninguém. Porque já não se crê na palavra de Deus com a essência que ela tem. Já não se pratica a palavra de Deus com a essência que tem que ser praticada. Já não se fala mais de santidade nos púlpitos. Porque santidade é ser carochinha, santidade é ser preconceituoso, santidade é ser arrogante, santidade é ser intolerante à religião. Vivemos em uma geração onde se fala muito em igualdade, onde se fala muito em tolerância, onde se fala muito em amor, onde se fala muito em conhecimento, onde se fala muito até mesmo da própria Bíblia, onde se fala muito até mesmo do próprio Jesus, mas é uma geração que muitos denominam como geração Nutella, que já não quer abrir mão dos seus costumes, das suas práticas, da sua vida moderna, para viver aquilo que a palavra de Deus nos convida a viver. Enquanto o mundo nos convida a ser igual, a Bíblia nos chama a ser diferente. Enquanto vivemos em um mundo onde tudo é normal, onde tudo leva a Deus, onde tudo é bonito, onde tudo é de Deus, enquanto vivemos em uma filosofia mundana, tanto fora da igreja, como dentro da igreja, mas a Bíblia de Deus, ela continua viva e eficaz. A palavra de Deus ainda continua pura, eficaz, viva, doce, ainda continua como uma espada que penetra até as medulas do ser humano, que penetra até o coração, até o íntimo do ser humano. Basta ele praticar. E aí Deus levanta essas serpentes abrasadoras para matar os pecadores de Israel. Não estou aqui dizendo que quem morre pelo coronavírus está em pecado, não. Porque lá na época de Israel também morreu gente que não murmurou. Mas havia um mistério que as serpentes nem todos foram mordidos. Mas aí a geração de Israel, ela chega para Moisés, reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, volta-se para
Moisés, diz: Moisés, interceda por nós, ore por nós, clame por nós, porque nós se levantamos contra Deus, nós se levantamos contra o Senhor. Clame a Deus para que tire essas serpentes do meio de nós. E aí nós vemos o nosso Deus trabalhando de forma sábia, de forma inteligente. O nosso Deus até tem o poder de acabar com as serpentes. O nosso Deus, no estalar de dedos, poderia fazer aquelas serpentes irem, assim como elas apareceram, do nada. Mas aí Deus não quer tratar só a geração de Israel, Deus quer tratar todo o mundo. Deus não queria tratar apenas a geração de Israel por aquele momento. Ele queria tratar por aquele momento e outros momentos futuros. Aí Deus ordena para Israel, para Moisés, e diz: Moisés, faça uma serpentezinha aí de bronze e coloca aí numa haste aí e pendure ela. Quem for mordido pela serpente e olhar para a serpente que tu fizeste, esse será curado, esse será salvo. Como eu acabei de citar, e o próprio apóstolo João também citou no seu evangelho, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, era necessário que o nosso Jesus Cristo fosse crucificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o profeta Isaías convida: olhai para mim e sede salvos todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Só há um que pode nos salvar, é o nosso Deus. Só há um caminho que pode nos levar à salvação, se chama Jesus Cristo. Só existe um a qual podemos fitar os nossos olhos e sermos libertos de qualquer malícia, de qualquer mal, de qualquer impureza, de qualquer pandemia, de qualquer astuta do inimigo. Esse olhar é para Jesus Cristo, é para Deus, é para o Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Há muito questionamento também, se a vacina dá certo, se não dá certo, se vai fazer bem, se vai fazer mal. Mas o Senhor diz que mesmo que coma alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Mas eu quero dizer nessa noite, que independente de vacina ou não, a salvação do crente tem que estar em Cristo. Independente se dá certo ou não, se é de A ou se é de B, se é de esquerda ou de direita, é para Deus que a igreja deve olhar. É para Cristo que a igreja deve fitar os olhos. O salmista Davi escreve no Salmo 121 e ele faz um questionamento. O Salmo 121 diz assim: levantei os meus olhos para o monte e me questiono. O salmista Davi, homem temente a Deus, com a sua fé extraordinária em Deus, homem que valente de guerras, que ganhava as suas batalhas, porque antes de sair para guerrear, conversava primeiramente com Deus, orava primeiramente a Deus, olhava para Deus. Chega um momento na sua vida que ele passa a questionar de onde vem o seu socorro. O próprio salmista Davi passa por uma crise momentânea sobre a sua fé, sobre quem vai livrar ele, sobre quem vai socorrer ele nos seus momentos de aflições.
E é interessante que o salmista Davi, ele olha para o monte e questiona: de onde virá o meu socorro? Aí eu imagino Davi olhando para o monte, onde deveria ter enfrentado muitas batalhas, e ele ter se lembrado: rapaz, eu já ganhei tanta guerra aí, mas também tanta gente já perdeu guerra ali. Esse monte aí não é tão imutável. Ele não me trará tanto socorro, porque ele pode ser invadido. Eu imagino Davi olhando para o sol, para a lua, e vixe, e se o meu socorro vier do sol? E se o meu socorro vier da lua? Eu imagino Davi meditando em sua mente, e Davi passa a imaginar, diz: mas o sol durante a noite some. Então ele não é suficiente para me proteger 24 horas. A lua também não é suficiente para me proteger 24 horas, porque durante o dia ela não está mais aqui. E Davi faz os seus questionamentos, e Davi chega a uma conclusão. E Davi diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem, não pestejará aquele que te guarda, certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diurno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita, não te molestará o sol durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele te protegerá por toda a vida. Estarás sobre a tua proteção, estarás sobre a proteção de Yahvé, o Senhor. Aí, ao saíres e ao voltares, desde agora e para sempre. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é para quem nós devemos olhar, Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa cura, Deus é a nossa salvação, Deus é o nosso redentor, Deus é o nosso guarda, Deus é o nosso cavaleiro, Deus é o nosso rei, Deus é o nosso governador supremo, Deus é o nosso juiz supremo. Por isso nós devemos olhar somente para Ele, por isso nós devemos confiar somente nele, por isso nós devemos andar somente conforme os mandamentos dele, por isso que nós devemos estar somente com os olhos fitados, com as esperanças fitadas unicamente para o nosso Deus, porque só Ele é eterno. Nada e ninguém aos nossos olhos, nem ao nosso invisível, é eterno. Apenas Deus é eterno. Só Ele é onipotente. Só Ele é onisciente. A igreja, ela precisa, ela necessita de uma palavrinha chamada visão espiritual. A igreja do século 21, ela muito se preocupa hoje com a formação das pessoas. Se é teólogo, se não é teólogo, se é seminarista, se não é seminarista, se fez curso disso, se fez curso daquilo. Há uma preocupação muito grande das igrejas concernente às pessoas. Mas ao mesmo tempo, a igreja ela tem esquecido de viver o sobrenatural de Deus, de viver o espiritual de Deus, de viver em espírito
assim como Deus é espírito. E aí, quando eu passo a meditar sobre olhar para Deus e olhar com a visão espiritual, eu lembro da passagem do profeta Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 23, a Bíblia diz que Israel estava em batalha contra o rei da Síria. E Eliseu era um homem de oração. Eliseu, ele tinha porção dobrada do que Elias tinha. Eliseu herdou a capa do profeta Elias. Eliseu tinha unção dobrada mais do que o próprio profeta Elias tinha. Eliseu recebeu o Espírito de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia diz que quando o rei da Síria tramava uma emboscada contra Israel, o profeta Eliseu ia até o comandante do exército de Israel e dizia: olha, os caras da Síria hoje vai vir por esse lado aqui, vá pelo outro. E isso perdurou por muitos dias. E aí quando o exército da Síria chegava para atacar Israel, Israel não estava mais lá, estava no outro canto. E isso chamou a atenção do rei da Síria. E o rei da Síria faz um comitê lá, chama todo mundo. E aí pergunta: tem alguém me boicotando aqui? Algum de vocês aqui é de Israel? Que está ouvindo a conversa aqui, está indo contar ao povo de Israel? Deus não precisa de caboeta. Tem uma tese aí, uma teoria, onde o cristão tem que se filtrar em certos lugares que não é canto de cristão, para ganhar vidas para Jesus. E aí nós vemos através da Bíblia que Deus não faz isso. Deus não precisa infiltrar ninguém no meio de exército que não pertence a Deus para estar passando informação. Aí o rei da Síria questiona, e aí tinha um que conhecia que Israel tinha um homem de Deus no meio de Israel, chamado Eliseu. E aí esse rapaz diz lá: não tem ninguém passando informação não. É que Israel tem um homem chamado Eliseu, que quando o Senhor apenas sonha, ele já sabe aí por que você vai fazer. E aí o que era uma simples batalha visível, torna-se uma batalha espiritual. O que era simplesmente uma guerrinha entre briga de terra, entre dois povos, passa a ser agora uma briga espiritual. E aí a Bíblia diz que o rei da Síria manda preparar todos os seus cavalos, os homens mais fortes, o seu exército mais forte, as suas carruagens. Prepara o seu exército e diz: vocês tudinho, vão atrás de Elias. Eliseu, vejam onde ele está e vão atrás. Aí o cabra está lá em Dotã. Aí diz: vão para lá. Vai todo mundo para lá para pegar esse cabra. Aí a Bíblia diz que um moço, um mocinho que andava aos pés de Eliseu, aprendendo a respeito da palavra de Deus, aprendendo a respeito de Deus. E aí o moço abre lá a porta da casa de Eliseu e se depara com toda a cidade rodeada pelo exército sírio. E aí o mocinho, conhecedor da palavra de Deus, olha para aquela situação e o negócio lascou-se. E agora?
Ah, meu Deus do céu! O cabo dá-lhe um grito. E agora, meu Deus? Aí vai chamar Eliseu. Eliseu chega, vê aquela situação. E aí Eliseu viu que o jovem estava preocupado. E Eliseu não estava olhando para aquele exército. A visão de Eliseu era uma visão sobrenatural. A visão de Eliseu era uma visão de Deus. E aí Eliseu disse: Senhor, faz com que esse jovem veja o que eu estou vendo. Faça com que esse jovem veja o que eu estou vendo. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos espirituais daquele jovem. E aí eu vou ler o que foi que aquele jovem viu. Para não dizer que é conversa minha. Orou Eliseu e disse: peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Eu vou ler de novo. E Deus abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Vocês entenderam ou tem que traduzir? A igreja precisa ser espiritual, para não estar conversando besteira. A igreja tem que ter visão espiritual, para não estar confundindo o governo da terra com o governo divino. A igreja ela tem que ter discernimento espiritual, para não estar confundindo coisas de Deus com coisas dos homens. A igreja ela precisa ter visão espiritual para saber se é manifestação do inimigo ou se é simplesmente obra do homem. Aquele jovem conhecia a Deus. Aquele jovem estava aos pés de Eliseu aprendendo a respeito da palavra de Deus. Mas ele não tinha discernimento espiritual ainda. Existem situações nas nossas vidas, existe problema nas nossas vidas que a gente acha que é problema besta. Mas quando nós passamos a ter a visão espiritual, nós entendemos que é mais do que uma obra do inimigo terreno. E é interessante que a visão que Eliseu tem é uma visão sobrenatural. E Eliseu não se preocupa com aquele exército que estava ao redor da sua casa e da sua cidade. Porque Eliseu sabia para quem ele estava olhando. Porque Eliseu sabia que quem olha para Deus não vê as dificuldades, não vê os problemas. Existem anjos de Deus ao redor do povo de Deus. Existem exércitos de Deus cuidando do povo de Deus. Existem anjos e arcanjos guerreando no mundo espiritual para que você hoje estivesse aqui. Existe uma batalha espiritual no mundo espiritual
que não se aprende na faculdade, que não se aprende na escola dominical, que não se aprende nos seminários, que só se aprende olhando para Deus, que só se aprende fixando os olhos em Deus. Mas é um olhar com fé, não é olhar de qualquer jeito. E a Bíblia diz que Eliseu orou. Eliseu orou. E Eliseu disse: Senhor, fere-os com cegueira. E a Bíblia diz que todos ficaram cegos. Olhai para Deus e sede salvos. Olhai para Deus e seja curado. Olhai para Deus e seja santificado. Deixe de ser religioso, seja crente. Mas não é crente como o diabo é, não. Porque crente até o diabo é. É crente regenerado, crente transformado. Às vezes eu fico meditando e eu fico pasmado, como tem coisa que o crente não crê, mas o diabo crê. Existem histórias, existem testemunhos que o irmão conta, aí o crente não crê, mas o diabo está lá. Rapaz, eu criei porque eu vi. Às vezes eu gosto de brincar que o diabo é mais crente do que muito crente. Porque o diabo crê e estremece de Deus. O diabo respeita Deus mais do que muitos crentes. O ser humano, ele é muito prepotente, arrogante. Porque o ser humano, ele faz coisas que o diabo nem faz mais, só fez uma vez. Brinca com Deus, blasfema contra Deus, faz piada de Deus, diz que ele não existe, não crê na Bíblia, não crê em milagre, não crê nos dons espirituais, diz que foi só para aquele tempo. Tudo isso o diabo crê. Crê tanto que coloca no coração daqueles que não têm Deus para não crer. Porque se você passar a crer, ele se dá mal. Ele deixa de haver na sua vida. Eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Quando ela coloca em seu coração, e ela diz: se eu somente tocar nele, eu serei curado. É ver os crentes de hoje. Não, vamos fazer o exame, vamos para o médico, fulano é bom, Deus vai usar o médico, Deus vai usar o remédio. Deus vai usar isso, Deus vai usar aquilo. Deus vai usar a mão dele, Deus vai usar... Ou é Deus que cura, ou é a medicina. Ou é Deus, ou é o homem. Aquela mulher já tinha sido desenganada pelos homens. Já tinha gastado tudo. Já estava desprezada, não tinha mais jeito, só esperando a morte. Mas ela tem uma visão que ninguém teve. Se eu somente tocar nele, eu serei curado. E a Bíblia diz que ela foi, enfrentou todo mundo. Tocou na orla de Jesus. Foi curada. E Jesus disse:
de mim saiu virtude. Tem gente que passa 24 horas dizendo que toca em Jesus, mas não sai poder de Jesus de nada, porque está tocando sem fé. Tem gente que passa 24 horas ao lado de Jesus, mas ainda não crê que Jesus pode curar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode salvar. Mas ela simplesmente fitou os olhos em Jesus e colocou em seu coração: basta eu tocar nele para eu ser curada. A Bíblia diz: Senhor, tem um bocado de gente tocando em você aí. Mas Jesus disse: mas só um toque saiu o poder das minhas virtudes. O toque de quem tem fé. O toque de quem fita os olhos para Jesus. Quando nós citamos olhos para Jesus, até a cegueira natural nos faz ver o que realmente Jesus é capaz de fazer nas nossas vidas. Lembro-me de Bartimeu, que mesmo sem ver, Bartimeu cego, mesmo sem ver, não via nada, só o vulto. Mas ele teve uma visão que ninguém teve. A Bíblia diz que quando Bartimeu percebe que Jesus está passando, aí Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os descrentes, que viviam andando com Jesus, 24 horas ao lado de Jesus, os apóstolos, deixa de aperrear o mestre, homem. Deixa de perturbar o homem. Deixa de fazer isso. E ele lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus não é bobo, nadinha. Parece que ele faz de propósito. Porque Jesus podia muito bem ter parado lá na frente dele. Ou Jesus podia ter ido lá onde ele estava. Aí Jesus, se não é besta, nadinha, né? Não dá murro em ponta de faca. Aí Jesus sai andando. E o aleijado e o cego lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus andando. E os cabas lá: deixa de perturbar. Aí Jesus pega os cabas que achavam que Jesus não ia curar ele. Aí Jesus disse: vá buscar o homem. Vá buscar o rapaz. Aí veja, a gente traz gente para a igreja, mas acha que Jesus não salva. Às vezes a gente não traz gente para a igreja porque acha que a vida do homem está tão torta, mas tão torta, que Jesus não é capaz de consertar. Às vezes a gente está igual essa multidão de gente. Todo dia andando com Jesus, indo para a igreja, indo para círculo de oração, indo para a escola dominical, indo para retiro, indo para fulano, indo para ciclano. Mas lá, vizinho, assim, olha. Tem um cara precisando de Jesus. Aí a gente fica: isso aí não tem jeito mais não. Esse aí, né? Adianta nem levar para a igreja. Vai chegar uma hora que você vai voltar para buscar ele. E Deus vai fazer um milagre na vida dele. E você vai ficar de boca aberta. Vai chegar uma hora que Jesus vai sair tocando aqui no coração de cada um, para mostrar na sua vida que aquilo que você não crê, Ele vai fazer na vida do outro, numa situação muito pior. Porque o nosso Deus, Ele ainda é um Deus de milagre.
o nosso Deus, ele ainda é imutável. O nosso Deus não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Deus ainda cura, ainda batiza, ainda dá os dons espirituais, ainda levanta profeta, ainda levanta discípulo, ainda quer que você saia a pregar o evangelho. Deus, a palavra de Deus ainda continua viva e eficaz. O que vai acontecer é que aqueles que não creem na palavra de Deus vão buscar gente lá fora da igreja para ver Deus fazer na vida dele o que você achava que Deus não faz mais. Nosso Deus é imutável, doa quem doer, goste quem gostar, mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Você pode mudar, a igreja pode mudar, a doutrina pode mudar, o catecismo da igreja pode mudar, mas o nosso Deus e a palavra de Deus nunca vai mudar para satisfazer desejo de ninguém. Ou você muda para satisfazer a vontade de Deus, ou você vai para o inferno. Ou mudamos de acordo com o que Deus quer, ou vamos para o inferno. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.